Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Felipe, professor de Sociologia. Essa é mais uma aula voltada para os primeiros anos. Ainda dentro da questão da temática territórios e territorialidades. Hoje a gente vai falar sobre o camponês. Então a gente vai trabalhar com a habilidade de identificar e analisar as demandas e protagonismos políticos, sociais e culturais dos povos indígenas, das populações afrodescendentes, incluindo os quilombolas, no Brasil contemporâneo, considerando a história das Américas e o contexto de exclusão e inclusão precária desses povos na ordem social e econômica atual, promovendo ações para a redução das desigualdades étnico-raciais no Brasil. E o objetivo do conhecimento: movimentos sociais, urbanos, grupos marginalizados, indígenas, afrodescendentes, deficientes, entre outros. Políticas públicas redistributivas de renda, ações afirmativas. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre quem? Os camponeses. Aliás, o que é um camponês? Se a gente for procurar lá no dicionário, se procurarmos no dicionário, a gente vai achar a seguinte definição: relativo ou pertencente ao campo, campestre. Substantivo masculino, aquele que vive ou que trabalha no campo, campone. Uma outra definição muito usada, já na área das ciências sociais, inclusive, dentro da agronomia e da sociologia, etc., da sociologia rural, é que o camponês é aquela pessoa que sobrevive da agricultura de subsistência, quer dizer, ele basicamente planta para sobreviver. No entanto, aqui nessa aula a gente quer chamar atenção para pequenos proprietários ou trabalhadores sem terra, porque eles trabalham no campo, mas eles não têm terra, trabalham para outros grandes proprietários, tá? No espaço rural. Então vamos lá. A gente começa passando o território no Brasil. A gente pode dividir isso em momentos diferentes. O primeiro momento é aquele ainda do Brasil colônia, da descoberta do Brasil, né? E a gente tem as capitanias hereditárias, que eram grandes, eram 15 grandes divisões, áreas. O Brasil foi dividido em 15 grandes lotes, que eram dados aos donatários, que deveriam investir na produção do Brasil, já que a colônia portuguesa não tinha dinheiro para tal. E eles tinham um grande poder. Então a gente começa por aí. Começa falando que a propriedade do Brasil começou grande, né? Então existia um donatário que tinha muitas e muitas e muitas terras. E eram tantas terras que ele precisou dividir isso em lotes, tá? E ele se aproveitou de um costume que existia desde lá em Portugal, e ele começou a dividir áreas ainda muito, muito grandes, chamado Seis Marias, e também a fazer doação para que essas pessoas, de certa forma, ajudassem no desenvolvimento dessa terra, da exploração da terra, etc. Então, no Brasil surge grande propriedade. Grande propriedade é modelo, diferente de outros países. Por exemplo, os Estados Unidos, que é a região norte dos Estados Unidos, foi baseada na pequena propriedade, né? Aqui no Brasil, a grande propriedade foi o modelo de exploração. E a gente tem como características da distribuição de terra no Brasil a grande propriedade que a gente chama de latifúndio, a monocultura. Isso quer dizer, a gente produz um tipo de produto
a gente pode falar de monoculturas, dois ou três tipos de produtos voltados para o mercado externo, tá? Voltados àqueles produtos que têm interesse, a Europa, os Estados Unidos e outros países têm interesse nesse produto. Então não se pensava de produzir para o povo brasileiro, que as pessoas que viviam aqui, mas para o mercado externo. E a mão de obra, especialmente no primeiro momento, era predominantemente escrava. Então a gente separa em ciclos, não é? Ciclos econômicos. Dependendo do produto que tivesse mais interesse na Europa, havia um ciclo que era mandado daqui para lá, era esse produto, né? Então a gente tem períodos distintos. Então entre 1500 e 1530 a gente teve pau-brasil. Nesse tempo ainda não existiam, a terra não havia sido colonizada, mas existiam expedições que vinham até aqui. Entre o século XIV e o século XVIII, o ciclo da cana-de-açúcar, a gente passa por outros ciclos, tá? O ciclo da pecuária, o ciclo do ouro, o ciclo do café, foi muito importante para toda essa região aqui. As principais cidades da região, Limeira, Campinas, etc., surgiram nesse período, né? E é o que a gente chama de ciclo econômico, sempre baseado na grande produção, nas grandes propriedades voltadas para o mercado externo. E o espaço camponês nesse primeiro momento? Bem, havia escravidão. Então, e a grande propriedade. Se só havia grande propriedade e escravidão, onde trabalhavam as pessoas que não eram nem escravos nem grandes proprietários? É muito difícil. No Nordeste, parte do Sul, mas principalmente no Nordeste, esse espaço é basicamente ocupado pela pecuária, no interior do Nordeste, às margens do Rio São Francisco, também naquela região ali que a gente chama de semiárido, tá? E a gente também tem, já uma formação diferente, mas ainda baseado muitas vezes na pequena propriedade, a gente tem isso no Sul também. E outra coisa importante é que uma estudiosa, uma socióloga chamada Maria Silvia Franco, ela descreve que existia uma relação de apadrinhamento aqui nessa região de São Paulo, etc. Ela faz o trabalho dela em Guaratinguetá, e lá ela demonstra que existiam pequenos, nem se diz proprietários, porque eram pessoas que viviam de favor nas bordas das grandes fazendas, que tinham uma relação de apadrinhamento com os grandes proprietários. Eles tinham que fazer favores para esses grandes proprietários para continuar vivendo, e isso às vezes era muito penoso e difícil. Então, imagina uma sociedade onde não há trabalho assalariado e, por outro lado, também não há terra, as pessoas não têm acesso à terra, exceto os grandes proprietários. Muito difícil a vida do camponês. Então, até um certo momento, era possível que um camponês, uma pessoa, fosse para uma área que não tinha sido ocupada, desmatasse a terra e vivesse lá por 2 anos. Geralmente depois o que acontecia era que os grandes coronéis chegavam lá, expulsavam esse homem, e esse homem tinha que ir mais para frente para desmatar novas terras. Mas ainda havia essa possibilidade de ir para o interior em busca de novas terras.
No entanto, com o advento, ainda não tinha chegado a escravidão, mas com a possibilidade do fim da escravidão, porque a gente lembra que antes mesmo da escravidão já havia uma pressão para isso, e um movimento, leis que já iam nesse sentido, a lei do ventre livre, extraordinário, etc. Então, por conta disso, se criou uma nova lei, em 1850, que dizia que as terras devolutas, aquelas terras que não tinham dono, agora pertenceriam ao governo e só poderiam ser adquiridas por meio de compra. Então, isso acaba fazendo que o escravo, ou mesmo aquele trabalhador que não tem terra, tivesse menos acesso, menos possibilidade de ter um lote de terra, etc. Outra coisa é o colonialismo, né? Já no período da República, a gente tem, na verdade, a República do Brasil, a primeira República, a gente pode chamar de um período que os grandes fazendeiros estavam no poder. O poder estava concentrado nos grandes fazendeiros, principalmente do café. Também a gente lembra da política do café com leite. Então a gente tinha Minas e São Paulo rivalizando, mais um acordo entre esses grandes proprietários em todo o país, que garantia, de certa forma, a pobreza. Então, os trabalhadores que trabalhavam no campo desses grandes fazendeiros não tinham opção, viviam num estado de pobreza muito grande. Lembrando que esses coronéis tinham quase poder de polícia, o que aumentava a pobreza, que as condições do campo fossem péssimas, especialmente em algumas regiões do país. Contra isso, começaram a surgir revoltas. Aqui eu vou destacar dois movimentos de revolta. Primeiro, a Guerra de Canudos, que chefiado por um líder religioso, as pessoas começam a abandonar essas fazendas e montarem um arraial onde poderiam produzir seus alimentos e ter com melhor qualidade de vida. E é claro, esses fazendeiros começaram a pressionar o governo para que esse arraial fosse destruído. E houveram 3 expedições, e na terceira ele foi totalmente destruído. Então, a grande pressão desses fazendeiros é porque eles estavam perdendo a sua mão de obra, não tinha mais quem trabalhar para eles, inclusive naquelas condições que eles queriam. Outro momento importante é a Guerra do Contestado, que acontece no sul, na região entre Paraná e Santa Catarina, onde o governo doa para uma empresa grandes lotes de terra que já estava ocupada, uma grande extensão de terra. E por isso foi feita uma guerra, chamada Guerra do Contestado. Tudo isso, gente, traz uma certa situação onde o homem do campo é visto como está numa situação de pobreza e acaba recebendo nomes como caipira, como jeca, como roceiro. São nomes pejorativos, uma vez que sua condição era muito, muito ruim. Então, dá para falar sobre isso, falar que o camponês era mal visto. Era, e até certo ponto é ainda hoje. Principalmente aquele que é mais pobre, aquele que não tem acesso à terra.
E, por conta disso, no final da década de 80, o governo desapropriou uma grande área lá no Paraná, na fronteira do Paraná com o Paraguai, para construir uma usina. Essas terras seriam mudadas. E muitas pessoas não receberam suas indenizações. Algumas receberam, mas o dinheiro era pouco. Por conta disso, eles resolveram se organizar em Cascavel, em 1984, e criaram um movimento chamado Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Esse movimento, no primeiro momento, luta por terra, mas começa a avançar, lutar por educação rural, melhores condições de vida para os camponeses. E, embora muita gente tenha crítica a esse movimento, e é claro que ele pode ter tem erros também, tudo na vida tem erros e acertos. No entanto, o objetivo, o nascimento dele e a luta dele é justa. A luta por melhores condições de vida para aquela pessoa que é pobre